Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Meu coração, ele se alegra, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra. E por meio desse estudo, extrairmos a boa e perfeita vontade de Deus a cada um de nós. Se você estiver ouvindo uma música aí de fundo, fica tranquilo. Os meus vizinhos, eles estão um pouco alegres. Estão festejando a forma como eles conhecem, a maneira como eles sabem. E nós vamos fazer a nossa maneira. Nós vamos festejar e nos alegrar por meio do estudo da lição da Escola Sabatina. E eu convido você a, junto comigo, ter essa experiência transformadora por meio da Palavra de Deus. Se nós conhecemos qual será o tema do estudo de hoje, diga de passagem, está ótimo. Tá? Eu quero convidar você a orar. Mas antes de orar, deixa eu aproveitar e fazer aquele meu pedido especial. Deixa eu te dizer, você é novo por aqui? Se for, já se inscreve no canal. Porque todos os dias nós separamos tempo para termos o nosso momento com Deus. Separamos tempo para estudar a sua palavra, para meditar, para nela, de fato, extrair a palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida, se você me permitir, se você se deixar eu ser uma influência positiva e todos os dias se convidar a ter um momento com Deus. Aproveita a ocasião também, deixa o gostei, né, o likezinho, para que dessa forma a plataforma possa impulsionar cada vez mais o canal e alcançar mais pessoas. Você pode ser um coparticipante nesta missão de difundir a palavra de Deus. Você só precisa dar o like. E isso não custa nada. Comenta, compartilha. Tá certo? Vamos orar agora, para logo em seguida a gente conhecer o tema? Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra. E nesta ocasião, mais uma vez, por meio desse momento contigo, a gente possa ter o coração impressionado pelo poder, pela autoridade, pela tua revelação a cada um de nós. Que o teu Espírito, Pai, o Espírito Santo, ele possa ser o nosso professor, aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos ensinar, aquele que vai nos aproximar de ti. Senhor, também queremos te pedir o perdão dos nossos pecados. Nós somos pecadores, Pai. Estamos aquém daquilo que é o teu ideal. Mas isso não significa dizer que nós vamos nos acomodar. Não. Nós vamos procurar melhorar cada dia mais, por meio de momentos como esse, de busca incessante pela Tua presença. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, deixa eu te contar uma novidade antes da gente conhecer o tema, né? Você lembra que em alguns vídeos, né, atrás eu vinha relatando a minha dificuldade de falar por conta da tosse. E aí ontem, antes de gravar o estudo, eu estava com uma crise de tosse muito pegada. A ponto de eu considerar não gravar, porque no dia seguinte eu iria pregar na igreja. E aí eu refleti e disse, olha, se eu estou assim agora, se eu passar, quem sabe, 1 hora gravando a mais, a minha garganta vai ficar muito mais irritada e poderá comprometer o meu compromisso com a igreja de pregar para as pessoas que vão lá ouvir a palavra de Deus. E aí eu tomei uma decisão. E eu vou compartilhar esse testemunho. Eu peço perdão para você. Caso você esteja interessado somente na lição, você pode pular o vídeo. Mas se você se permitir ouvir o meu testemunho, eu fiz o seguinte. Eu orei ao Senhor. E de forma muito sincera e muito clara, eu falei com ele dizendo o seguinte, olha Deus, até então eu tenho procurado me dedicar à tua obra, ao ministério da pregação, do canal. E atualmente eu venho sentindo dificuldade de exercer trabalho, porque a ferramenta que eu uso é unicamente a minha voz. E se eu ficar tossindo, não conseguir pronunciar as palavras, vai atrapalhar a experiência que as pessoas precisam ter contigo. Eu serei uma pedra de tropeço. Então eu peço ao Senhor que, se é da vontade do Senhor, que eu não dê continuidade ao ministério, que já está bom, que eu já servi o suficiente, que aí não estou mais do agrado do Senhor, eu continue com essa tosse.
Mas se o Senhor ainda vê valor no meu serviço, se o Senhor ainda precisa de mim, se eu ainda sou útil para a tua obra, tira essa tosse de mim. Porque não tem como eu pregar, não tem como eu gravar os vídeos ensinando a palavra com essa tosse. Irmãos, pasmem. Assim que eu terminei de orar, quem disse que eu tossi? A tosse foi embora, irmãos. Eu preguei hoje na igreja de forma tranquila, para a honra e glória de Deus, sem tosse. Eu estou gravando os vídeos aqui, nesse momento, sem tosse, sem me segurar, sem coceira na garganta. Eu atesto e eu compartilho com vocês que isso é obra de Deus. E eu louvo o nome de Deus, glorifico a Ele. Porque se Ele fez isso por mim, significa dizer que eu devo continuar. E eu irei continuar para a honra e glória dele. Tá bom? Então, esse é o meu testemunho, assim nós conhecemos o tema. E o motivo da minha alegria ainda maior no dia de hoje. Gostaria de ter compartilhado isso com você, porque você faz parte disso. Tá bom? Vamos agora para o tema. O tema da lição de hoje é liderança fracassada. Quem foi que fracassou? Está se referindo a quem? Será que a Moisés? Será que a Arão? Será que a outra pessoa? Vamos descobrir? Eu separei um ponto aqui, logo no início do estudo, que diz assim, ó. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele. Bom tempo. Mais de um mês. E aí, o que foi que aconteceu? Bom, imagina um povo que é dependente da liderança. Você lembra, por exemplo, quando Jétro foi levar a esposa e os filhos de Moisés até ele? E ali Jétro acompanhou Moisés e viu a rotina de Moisés, o quão cansativo era, o quão dependioso era da pessoa de Moisés. Pois é, essa era a realidade de Moisés. Aí imagina só Moisés passar 40 dias longe do povo. Como é que esse povo iria ficar? Você consegue imaginar isso? É muito simples a gente também tornar isso mais real à nossa mente. Você tem algum dependente, ou seja, alguma pessoa depende de você? Quem sabe seus filhos? Quem sabe alguém, um marido, a esposa, ou até mesmo um pai ou uma mãe, ou alguém em situação de total dependência sua. Imagina como essa pessoa ficaria se você passasse 40 dias sem aparecer, sem dar um sinal de vida, sem mandar uma mensagem de um WhatsApp, sem nada. Essa era a situação do povo de Deus. Por causa dessa ausência de liderança, o povo tomou decisões ruins. E aqui a gente vê a importância de lideranças presentes. De homens e mulheres que, de fato, não apenas chamem a dianteira e a responsabilidade, mas que seja uma espécie de âncora, né? Uma espécie de refletor que fique apontando, direcionando e guiando o povo para o caminho certo. Moisés teve que se ausentar, mas Moisés não deixou o povo sozinho. Moisés deu ali a dianteira para o seu irmão Arão, que junto com ele desde o início estava ali na empreitada de guiar, de ajudar, de auxiliar aquele povo. O problema é que Arão não era Moisés. E aqui nós vamos ver o que foi que aconteceu. Leia comigo o texto que foi separado no estudo de hoje. Está lá em Êxodo 32, versículo do 1 ao 6. Olha só o que diz. Ó. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram:
Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar a farra. Olha só a triste situação que o povo vivenciou, exatamente por conta que Moisés se afastou um pouco. Apenas 40 dias foram suficientes para o povo regressarem ao estilo de vida que eles tinham ali no Egito. Com base nesse contexto, eu separei aqui alguns pontos no estudo interessantes que valem a nossa reflexão. O primeiro ponto diz assim, ó: Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e fazer o que era certo. A gente olha para essa situação e pensa o seguinte: o que foi que passou na cabeça de Arão? Será que Arão ficou doido? Será que Arão perdeu o juízo? O que foi que aconteceu para que Arão não apenas concordasse, mas também participasse? Uma coisa é você ficar neutro, outra coisa é você se envolver. E esse foi o caso de Arão. Veja que, com base no texto que a gente leu, o povo sentiu a ausência. E aí, ao sentir essa ausência, o povo decidiu agir. E a atitude do povo foi se aproximar daquele que, quem sabe, tinha ficado no lugar de Moisés. Aquele que estava na responsabilidade de cuidar do povo. E aí chegou nele e começou a falar no ouvido dele: rapaz, faz tempo que nós vimos Moisés, né? O que aconteceu com Moisés? Eu acho que ele não vai voltar mais não. Passou mais de um mês. Ele não deu as caras. Provavelmente ele deve ter morrido por lá mesmo. E nós, o que é que vamos fazer? Como é que nós vamos ficar? A gente, na nossa região, costuma dizer um termo, né, para definir alguém que está comendo o juízo de alguém, que é moído. O povo ficou com moído no ouvido de Arão. E aí, por conta dessa pressão, Arão tomou uma decisão. E a decisão de Arão, infelizmente, foi a mais infeliz e a mais triste e decepcionante. Arão disse: olha, então faça o seguinte: peguem os brincos de ouro das mulheres, os filhos e as filhas de vocês e tragam a mim. Eu vou fazer um ídolo que vocês tanto querem. Eu vou resolver a demanda de vocês. Não é isso que vocês querem? Às vezes, nós temos a impressão que o líder é aquele que atende à necessidade do povo. E esse não é o líder. Esse é apenas aquele que, quem sabe, quer se livrar de forma mais rápida do problema e da causa que se levantou diante dele. Isso não reflete uma boa liderança. Arão, ele teve a oportunidade, e assim como seu irmão, defender a honra de Deus, de se posicionar mesmo sendo minoria, mesmo, quem sabe, estando sozinho. Às vezes a gente pensa: não, mas o que era que eu podia fazer? Estava todo mundo contra mim. O que você poderia fazer, o que você deveria fazer é permanecer firme. Ah, mas o povo ia me abandonar, o povo ia me deixar para trás, o povo ia me deixar para lá, o povo não ia mais me respeitar, o povo não ia mais aceitar a minha liderança. Enquanto nós estivermos preocupados com a opinião do povo, enquanto nós colocarmos o povo à frente da honra e a glória de Deus, não será o bezerro de ouro que será o ídolo, mas sim as pessoas. Naquele momento, não existia apenas o bezerro de ouro, mas o povo, quem sabe, também tinha se tornado um ídolo para Arão. Por quê? Porque o povo ficou no lugar de Deus. Porque o povo, quem sabe, exerceu mais influência do que o próprio Deus na vida de Arão. Quando a gente reflete nessa história de Arão, a gente deve trazer para a nossa realidade. Porque, com certeza, situações como essa, parecidas com essas, já aconteceram na nossa vida.
Não foi da mesma forma. Ninguém chegou para mim, para você, pedindo para que a gente construísse um bezerro de ouro, um ídolo, não. Mas se, quem sabe, a gente deixasse de lado alguns princípios. Quem sabe a gente fizesse vista grossa com algumas coisas que para nós são sagradas. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, que depois me causou muita amargura no coração. Eu trabalhava em uma empresa e já estava tudo certo a questão do sábado. Sempre antes do pôr do sol, eu era liberado para ir para minha casa para poder iniciar ali o culto e a observância do sábado. Só que houve um dia que as coisas, quem sabe, fugiram do controle. E aí o meu chefe pediu, ordenou que eu fosse até um cliente. Eu falei, não, mas já está na minha hora, tem um sábado. Ele disse, não, você não vai precisar fazer nada. Fique só lá, como se estivesse me representando. Porque eu estou no caminho, eu vou chegar, e aí assim que eu chegar você vai embora. Naquele momento, foi exercida uma pressão sobre mim. E aí eu cedi. Assim como Arão fez. Percebe que muitas vezes eu e você não somos tão melhores como Arão? E aí a minha história, aconteceu que eu não fiquei lá só parado. Eu trabalhei. Eu quebrei o sábado. Eu transgredi a lei do Senhor. Eu coloquei o meu chefe, o meu emprego à frente e no lugar de Deus. O meu chefe, o meu emprego, naquele momento, foram o meu bezerro de ouro. Eu estou contando esse meu relato, essa minha história, só para servir de exemplo de coisas reais e do cotidiano que podem acontecer na minha e na sua vida. Então, quando situações como essa chegarem para diante de mim, de você, e colocarem a nossa fé em xeque, que a gente for provado, procure manter-se firme. Procure ser fiel a Deus, mesmo que isso te custe alguma coisa. Porque eu tenho certeza que esse será um lindo testemunho que você não apenas dará ao seu redor, mas que também será batido palma lá no céu, pelos anjos e pelo próprio Deus. Lembra do que Deus falou sobre Jó? Você conhece o meu servo Jó? Não tem um homem como Jó lá na terra. Imagina Deus falar isso de mim, de você, por ter sido fiéis, por ter segurado a pancada da pressão. Será maravilhoso, não é? Não vamos cometer o erro de Arão. O próximo ponto que eu destaquei, que eu achei interessante, diz assim, o povo voluntariamente deu ouro para fazer o ídolo. E Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também o convidou a doar. Arão fabricou o falso Deus. Outro que eu achei interessante aqui foi que o povo, de forma voluntária, entregou ali a matéria-prima, um recurso para produzir o ouro. Vocês lembram em outra ocasião que eles fizeram algo semelhante? Quando eles levaram de forma voluntária também a sua doação, o seu recurso para construir o templo de Deus. E sabe o que isso traz à tona? Que tanto de forma voluntária eu posso adorar a Deus, como de forma voluntária eu posso negar a Deus. Das duas formas, eu e você vamos estar exercendo vamos dizer assim, o nosso livre-arbítrio. E aí eu quero chamar a seguinte reflexão. O que é que você tem feito com o livre-arbítrio que Deus te deu? Você tem feito de forma voluntária, agradado a Deus, feito a vontade de Deus? Você, quem sabe, tem feito aquilo de forma voluntária, com suas próprias escolhas, feito coisas que não agradam a Deus? Ninguém é forçado a pecar. Ninguém está com a faca no teu pescoço dizendo, olha, você vai desobedecer a Deus. Você vai transgredir a lei de Deus. Tá vendo? Mas eu estou vivendo algo parecido. Mesmo que você esteja vivendo algo parecido,
você ainda é livre para fazer a escolha, mesmo que isso te custe até mesmo a própria vida. Você é quem dá a última palavra. O povo, de forma voluntária, deu aquilo que Arão solicitou. Arão, de forma voluntária, pediu ao povo e construiu com a ferramenta própria, modelando o bezerro de ouro. Em outras palavras, no final, eu e você não poderemos dizer, não, mas foi fulaninho que tomou essa decisão por mim. Não. Ninguém vai poder dizer que fez a coisa errada por influência, por forçação, por pressão. Não. Independente de tudo que possa acontecer, no final das contas, nós tomamos a decisão, nós demos a palavra final. E qual tem sido a nossa palavra final? O que é que nós temos escolhido? Temos escolhido a Deus? Ou temos escolhido outras coisas que estão ocupando o lugar de Deus? Essa situação foi algo triste. Logo após Arão construir o bezerro de ouro, o povo exclamou e disse o seguinte: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Percebe a loucura que o pecado provoca? Como é que o povo cometeu a insanidade de dizer que aquele bezerro que tinha sido recém-fabricado, que nem existia há horas antes, que ele tinha sido responsável por tirar o povo do Egito? É isso que o pecado provoca. Uma frenesi de loucura, uma cegueira. O povo estava embriagado com o pecado. E, por meio dessa embriaguez, falando coisas sem sentido. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Ó. Não é incrível como desejos pecaminosos podem distorcer pensamentos e ações? Quando a gente reflete nisso, a gente chega à seguinte conclusão, que de fato o pecado, ele nos embriaga, ele deixa a gente fora de si. A ponto da gente chegar a situações de defender o pecado. Do tipo, mas o que mal tem é amor. Algumas pessoas dão as desculpas de que é amor para trair. De que é amor para cometer crimes. Não, mas foi por amor que fez isso. O pecado consegue distorcer as coisas e transformar a mentira em verdade. Muitas pessoas estão nessa situação, vivendo uma vida distorcida, achando que está vivendo a vida, quando na verdade não passa de uma verdadeira mentira. Foi apresentado um contexto aqui bem detalhado do que aconteceu naquele contexto, naquela situação. Preste atenção. Olha só o que foi que aconteceu. Uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou até mesmo a própria vida. Contudo, o então líder de Israel não tinha esse caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação e timidez no momento crítico apenas o tornou mais decidido. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e irracional pareceu se apoderar da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à apostasia. Arão temia pela própria segurança e, em vez de se manter firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Veja que algumas pessoas tiveram a coragem que Arão deveria ter tido. Essas pessoas não eram a maioria, eram poucas, que permaneceram fiéis à aliança, ao concerto que, dias antes, tinham firmado com Deus. Arão tentou ali
algumas objeções, não sei o que e tal, mas só se embananou. E isso fez com que ele, de fato, se permitisse viver a ideia da multidão, da maioria. E aí ele cometeu esse pecado. Ele se uniu à apostasia junto com o povo. Como eu disse no estudo de ontem, esse foi um momento marcante para a história do povo, não num sentido positivo, mas num sentido negativo. E essa ferida, esse dano, essa tragédia acompanhou toda a história do povo. E que essa situação sirva de atenção para mim e para você. Porque situações como essas, vez por outra, se levantam diante de nós. E nós devemos fazer diferente de Arão. Devemos ser firmes. Devemos honrar o nosso pacto, a nossa aliança com Deus. Ele já fez tudo por nós. E ele não pede nada de nós, a não ser obediência e fidelidade. Algo tão simples, não é mesmo? Vamos ser fiéis a Deus. Custe o que custar. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, de mais um estudo da lição. Hoje falando sobre a liderança fracassada. Não foi de Moisés por ter se ausentado, mas sim de Arão, por ter negociado, por ter se permitido se afastar de Deus e colocar outras coisas no lugar do verdadeiro Deus. Tá certo? Foi muito bom ter esse momento com você. Eu quero repetir novamente isso no dia seguinte. Que tal você comparecer? Vai ser maravilhoso contar com a sua presença. Aproveita, convida outras pessoas. Quanto mais, melhor. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.